No vídeo de hoje é mais um vídeo da série desse maravilhoso rádio RCA modelo 85T1, fabricado nos Estados Unidos pela incrível empresa, icônica empresa RCA, e a gente vai continuar falando sobre ele. Esse rádio foi fabricado em meados dos anos 1930, aqui está a caixa dele, aguardando o término da parte eletrônica para que a gente possa finalmente fazer a montagem. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar algo bastante interessante, que é um conteúdo que não é muito explorado ainda no YouTube, pelo menos no Brasil, e eu espero que você goste desse vídeo. Já de antemão eu peço a sua ajuda para que curta esse vídeo, clique aí no botãozinho e dê um joinha no vídeo, porque isso vai fazer o algoritmo do YouTube levar o vídeo para mais pessoas, e mais pessoas serão impactadas por esse amor que nós temos e compartilhamos dessa eletrônica do passado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o alto-falante. O alto-falante que, especialmente nesse modelo de rádio, lá dos anos 1930, é um alto-falante que usa uma bobina de campo. E a gente vai entender hoje por que a RCA usou esse alto-falante e outras empresas importantes dessa época também, e por que algumas dessa época não usaram. Vamos entender isso. E finalmente, na parte final desse vídeo, nós vamos analisar o circuito e vamos entender como que funciona um alto-falante de bobina de campo. Para facilitar o nosso estudo e não tornar esse vídeo muito longo, a gente pode criar uma linha do tempo em que a gente encontra hoje alto-falantes modernos, usando já há algumas décadas, usando alto-falantes ímãs naturais, e hoje, logicamente, isso está bastante mais avançado. Então, essa é a nossa realidade atual, os alto-falantes modernos. Antes disso, nós podemos dizer que os alto-falantes eram feitos com uma liga metálica chamada alnico, que era feito de níquel. A maior porcentagem dessa mistura é de níquel, e depois uma porcentagem menor de alumínio e cobalto. Isso aqui foi feito porque se descobriu que esse material, essa mistura, essa liga desses três elementos, alumínio, níquel e cobalto, ofereciam uma boa propriedade magnética na época. E por isso esses alto-falantes eram chamados de alto-falantes de alnico. Bom, mas alto-falantes desse tipo não foram usados por todas as empresas. E agora a gente vai fazer uma comparação do porquê que algumas empresas mesmo com a existência do alnico, algumas empresas utilizavam ainda alto-falantes de bobina de campo em detrimento da tecnologia ser mais avançada em relação ao alnico. Existe um registro histórico interessante que nos conta que a Philips, na Holanda, assim como a Mullert, elas nunca usaram alto-falantes de bobina de campo. Elas usavam alto-falantes de alnico. Mas, por outro lado, a gente vê, por exemplo, na Alemanha, empresas como Telefunken, Grundig, Saba, elas não usavam alnico, elas usavam a bobina de campo. Mas por que não usavam o alnico? O argumento é que nos anos 1930 a Alemanha se preparava para uma guerra, estava exatamente no intervalo entre o término da Primeira Grande Guerra Mundial e a guerra que viria logo em seguida, a Segunda Grande Guerra Mundial. E o alnico era de produção mais cara do que os alto-falantes de bobina de campo. Apesar de que esses alto-falantes eram mais robustos, mais grandões, até no pegar aqui a gente vê a diferença. Claro que aqui tem um transformador de saída de áudio, mas ele é bem maior, bem mais encorpado do que o alto-falante de alnico. Bom, então, essa comparação é interessante. Empresas que estão em países muito próximos, com produção industrial semelhante, a gente vê uma semelhança muito grande entre os rádios Philips e os rádios alemães, a forma de construção, a engenharia
eles são muito parecidos, quase que até se confundem, porém a Philips opta e sempre usou o Alnico. A Philips não fabricou rádios com bobinas de campo, e ao contrário, os alemães então utilizaram as bobinas de campo. Se nós falarmos dos americanos, que aqui a gente tem um RCA, os americanos usaram, a partir de 1931 praticamente, 1930, mas vamos falar 1931, todos os rádios americanos que eram fabricados eram com alto-falantes de bobina de campo. Então a gente vê a diferença de maneira de construção. Na mesma época, empresas europeias e empresas americanas se comportando de uma forma diferente. A partir de 31, então, a gente vê essas bobinas de campo em todos os rádios americanos. Há exceções, então, por exemplo, uma empresa chamada Western Electric, que é uma empresa americana que fabricava equipamentos de alta qualidade para salas de cinema, essa empresa não usava bobinas de campo, ela usava o Alnico. Mas por que isso? Se o resto da indústria americana usava as bobinas de campo? Porque os alto-falantes de bobina de campo, nas frequências altas, eles não são bons. Eles funcionam, mas em frequências média-altas, o resultado sonoro desses alto-falantes não é tão bom. Eles são bons para a voz. Então, se a gente pegar frequências média-baixas, a gente tem uma boa resposta nos alto-falantes de bobina de campo. Vamos entender agora como é que funciona um alto-falante de bobina de campo e quais as suas funções. Antes disso, uma primeira curiosidade, uma experiência aí de laboratório de primeiro grau lá da escola. Se você quer logo ver a diferença na prática entre um alto-falante moderno, seja um alto-falante de Alnico, você vai notar que um alto-falante moderno tem um ímã permanente aqui, independente dele estar ligado ou não, esse ímã é permanente. Se a gente pegar um alto-falante de bobina de campo, a gente não tem um ímã aqui. Esse ímã não é permanente. Ele tem aqui a bobina, então, que a gente vai ver agora como funciona, e ele só vai estar imantado quando estiver passando uma corrente elétrica aqui na bobina. Legal? Dito isso, feita essa pequena experiência infantil, eu sei, mas pode ser interessante para você que nunca ouviu falar de um alto-falante de bobina de campo ou de um alto-falante de Alnico, e isso vai estimulá-lo a ficar curioso em relação a isso. Então, como que funciona um alto-falante de bobina de campo? Para a gente entender isso, e logo a gente vai descobrir que todo alto-falante de bobina de campo ele tem duas funções que são primordiais, que são fundamentais para o funcionamento do rádio. Essas funções não podem ser excluídas, porque elas vão trazer problemas para o funcionamento, e você vai entender agora. Esse aqui é o transformador de força do rádio, exatamente esse preto aqui, que eu acredito que é visível no vídeo, sim, aqui em cima. Esse transformador preto, grandão, então, logicamente que ele já foi pintado, ele é o transformador de força. A função do transformador de força você já sabe, mas se você não sabe, você vai olhar nos outros vídeos aí do museu. A tensão da rede elétrica, nesse caso, originalmente 110 volts, ela vai entrar pelo primário desse transformador de força, vai passar para o secundário com uma isolação galvânica aqui, não há contato físico entre primário e secundário, e aqui no secundário a gente tem então dois enrolamentos de alta tensão, que a gente chama, ou tensão anódica, que também já falamos no vídeo anterior. Então essa tensão ela é aplicada aqui na válvula, e aqui na saída da válvula retificadora 80, que você já viu aí nos vídeos do canal algumas vezes. Se você nunca viu uma 80, então aqui está, mas isso vai estimular você a olhar os vídeos anteriores. Na minha opinião, é uma das válvulas mais bonitas, ou pelo menos uma das retificadoras mais bonitas que eu já vi. Então vamos lá. Passando pela válvula retificadora 80, que é uma retificadora de onda completa, ela vai retificar tanto os semiciclos positivos, quando o semiciclo positivo estiver nesse lado do enrolamento, ela vai retificar, quando o semiciclo estiver desse lado do enrolamento, ela vai retificar também. No sentido de que aqui no pino 4, na saída da válvula, a gente vai ter uma tensão contínua positiva em relação à massa. O centro do transformador, o center tape dele, está exatamente na massa, então a referência de negativo, é claro que o centro não vai direto na massa, isso é normal nesses rádios, ele vai passar aqui por resistores, mas
a referência negativa é a massa. Então, em relação à massa, a gente tem uma tensão positiva aqui, e aí a gente vai encontrar um capacitor eletrolítico primitivo, que é o C24, em que seu positivo está aqui e o seu negativo está aqui. E aqui, nesse C24, um capacitor de 10 microfarad, você vai pensar assim, puxa, mas por que eles colocavam um capacitor de tão baixa capacitância, né? 10 microfarad. E é fácil de você entender se você olhar pelo lado da evolução tecnológica. Esse aqui é o capacitor original, é o invólucro do capacitor original, está ali ele, ó, 10 microfarad. Um capacitor para 450 volts. Capacitor americano, está escrito aqui Illinois Condenser Cup, fabricado nos Estados Unidos, mas isso aqui é só o invólucro dele, a gente já tirou a parte de dentro e já colocamos um capacitor moderno aqui. Esse aqui é o outro, que aqui a serigrafia dele, a pintura desapareceu, mas é também o capacitor original. Você nota que são capacitores extremamente primitivos, eles são tubos de papel grosso, papelão, onde o capacitor era colocado lá dentro. Esses capacitores são extremamente vulneráveis à umidade relativa do ar, porque eles são feitos de papel. Os capacitores modernos já estão aqui dentro, e originalmente 10 microfarad e 16 microfarad, nós já usamos dois capacitores de 47 microfarad por 450 volts. Então, naturalmente que nós vamos ter uma filtragem melhor do que originalmente esse rádio tinha. Mas apesar de nós colocarmos aqui um capacitor de 47 microfarad, nós temos aqui um fenômeno que é o ruído que vai ser gerado pela corrente alternada que vem e é retificada na válvula. Porém, quando a gente aplica os enrolamentos aqui, e quando a gente aplica uma carga em cima do catodo da válvula, essa retificação não fica perfeita. Quando você liga aqui o capacitor eletrolítico que vai carregar e descarregar numa velocidade muito alta para que ele consiga fazer a filtragem dessa tensão contínua que sai da válvula, esse capacitor eletrolítico vai impor uma carga em cima do catodo da válvula, e isso vai diminuir, de certa forma, a sua capacidade de retificar essa tensão. Isso vai fazer com que esse sinal que tem aqui, mesmo a gente colocando um capacitor maior, 47 microfarad por 450 volts, aqui a gente vai ter uma tensão, uma tensão elétrica que vai ter um ruidinho, que é um dente de serra. Quando você colocar no osciloscópio, você mesmo pode fazer essa experiência. O que você vai ver aqui na tensão alternada? Uma tensão alternada é uma senoide, isso você já sabe, é uma senoide que vai ter esse comportamento. Ela altera de fase na velocidade de 60 Hz por segundo, é por isso que a nossa rede é 60 Hz. Então ela vai alternar aqui a 60 Hz por segundo, e quando você usa a válvula para retificar essa tensão alternada, você vai ter uma tensão contínua, então aqui que é o quê? A válvula retificadora, ela vai recortar a parte de baixo da senoide, ela vai suprimir o lado negativo e ela vai manter só o positivo, e você vai ter uma tensão contínua aqui. Porém, como você tem duas ou mais, né, semiciclos positivos, então você soma esses dois no seu encontro e a gente vai ter aqui 120 Hz. Esse 120 Hz ele vai produzir na saída de áudio do rádio, ele vai produzir um som que você já deve ter ouvido em algum lugar, que é um som mais ou menos assim. Você vai ouvir aqui. O que a gente tem que fazer então para suprimir isso aqui, mesmo tendo a filtragem, mesmo a gente tendo aumentado a filtragem? E aqui então a gente chega na bobina de campo, field, né? A nossa bobina de campo, que foi projetada para 1.300 ohms, ela vai, exatamente esse ponto da tensão contínua vai estar ligado aqui na bobina de campo, num dos seus fios na entrada, digamos assim. Na entrada da bobina de campo vai estar ligada a tensão lá da fonte. E a saída vai então para alimentar o rádio, onde vai encontrar outro capacitor. Então a gente colocou originalmente 16 microfarad, a gente botou 47 microfarad também. O que esse indutor vai fazer? A gente tem aqui um indutor que tem uma alta indutância
por causa do seu enrolamento, por causa das suas espiras. Quando essa tensão elétrica passar por dentro desse indutor, essa indutância natural, esse efeito natural desse bobinado enrolado aqui, ele vai suprimir essa frequência de 120 Hz, e a gente na saída, então, da bobina de campo, não vai ter mais aquele ruído, aquela coisa desagradável que se escutaria no alto-falante do rádio. Então, essa é uma função muito importante do alto-falante de bobina de campo. Se você pegar alguns rádios em que não se usou alto-falante de bobina de campo, você vai encontrar outras estratégias aqui para suprimir esses 120 Hz que estão na fonte. A maioria e o mais usual eles colocavam aqui um choque, era um transformador de choque que fazia esse trabalho que a bobina de campo está fazendo aqui. E tem algumas outras estratégias também. No rádio Philips que nós estamos trabalhando, a gente encontra um enrolamento no primário do transformador de saída de áudio que faz esse trabalho. Depois a gente vai falar sobre isso em vídeos futuros. Então a gente descobriu aqui a primeira função do alto-falante de bobina de campo, da bobina de campo em si, né? Mas a gente tem mais uma função. A gente disse que quando pega um alto-falante moderno ou um alto-falante de Alnico, você tem aqui um ímã natural que vai impor linhas de campo nessa direção também, né? Ele é direcionado, na verdade, para isso aqui. E aqui tem uma bobina, a bobina do alto-falante que está no cone, que é móvel. Quando você injeta aqui um sinal de áudio, isso é corrente alternada. É uma corrente que tem exatamente esse comportamento. Ela inverte numa velocidade conforme as frequências sonoras que estão sendo emitidas, e isso vai também gerar um campo magnético aqui na bobina do alto-falante que vai se opor a essas linhas de campo, se opor ou se atrair, logicamente, que vai fazer com que esse movimento aconteça. O movimento para gerar as ondas sonoras que serão enviadas para o ambiente e que vão chegar até o ouvido humano. E a gente vai então decodificar isso. Nosso ouvido tem essa capacidade, ele vai pegar essas ondas sonoras e vai transformar em impulsos elétricos e enviar para o nosso cérebro, e a gente vai entender o que está sendo emitido aqui pelo alto-falante. Mas como fazer se a gente tem um alto-falante que não tem um ímã natural? A gente precisa desse campo eletromagnético aqui, para que justamente quando o áudio passar pela bobina do alto-falante, esse fenômeno de se opor ou se atrair aconteça e a gente tenha som, né? Então aí está a segunda função da nossa bobina de campo. A primeira é filtragem dos 120 Hz que vem lá da fonte, e a segunda é gerar o campo eletromagnético para que se tenha vamos chamar de campo de referência, se tem um campo eletromagnético fixo aqui, proveniente desse eletroímã, o que acontece quando você passa, você imprime corrente elétrica sobre um indutor, você vai gerar eletromagnetismo. Então, esse campo eletromagnético aqui, que é fixo, ele vai, então, interagir com o campo eletromagnético que é variável, que está sendo aplicado na bobina do alto-falante, e a gente vai ter o efeito sonoro. Se o alto-falante não tiver a bobina de campo, ou essa bobina de campo abrir, deu defeito, abriu essa bobina de campo, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que o rádio não vai funcionar, porque não tem mais B, porque o rádio precisa da bobina de campo para funcionar. E segundo, supondo que você alimentasse o rádio mesmo sem ter a bobina de campo, ele ainda assim não iria funcionar, porque não teria áudio. A gente não tem aqui o ímã fixo, o ímã de referência para funcionar. Bom, eu entrei nesse assunto da bobina de campo por um motivo que acaba acontecendo num processo de restauração. Essa bobina de campo está aberta. Infelizmente, a gente vê aqui, ela deveria, segundo o esquema, e a gente já viu aqui, ter uma resistência elétrica de 1K3, ou 1.300 ohms. E ela está aberta. Nós não temos resistência nenhuma nela aqui. Como ela está aberta, e o rádio precisa disso, né? Vamos pegar aqui, ó, escala de 2K, ó. Escala de 2K, ela é 1.300 ohms, ela está aberta. O que a gente precisa fazer agora para resolver esse problema? Bom, a gente não tem alternativa, essa bobina vai ter que ser, ou a gente repara ela, ou
a gente vai ter que desmontar isso aqui, enrolar ela, contar a quantidade de espiras, pegar exatamente o mesmo fio novo e enrolar a bobina de campo, porque sem ela o rádio não funciona. Então vamos lá, o que historicamente se tem de registros do porquê que leva uma bobina de campo a abrir? Bom, a corrente que vai circular na bobina de campo, ela é muito, muito, muito baixa. Vamos pensar assim, a gente tem ali 5 válvulas, 1, 2, 3, 4, 5. Se tivesse uma válvula a olho mágico, seria praticamente irrisório, seria alguma coisa em torno de 2 miliamperes no máximo o consumo de uma válvula, 2 a 3 miliamperes o consumo de uma válvula a olho mágico. A gente tem aqui, então, a retificadora está aqui, ela tem um certo consumo, mas esse consumo não passa pela bobina de campo, é só depois. Depois da bobina de campo, a gente tem 4 válvulas ligadas. O consumo máximo que a gente pode arbitrar aqui, olhando para o datasheet das válvulas, é em torno de 60, 65 miliamperes. Então, o que passa pela bobina de campo é 65 miliamperes. Isso é uma corrente muito baixa, baixíssima, a corrente que vai alimentar a tensão anódica das válvulas, né? 0,065 amperes. Por conta disso, a gente tem que já pensar de que é muito difícil que essa bobina de campo tenha se queimado, tenha se torrado. Se a gente tivesse uma corrente mais alta, como por exemplo a corrente que a gente tem nos filamentos das válvulas, que aí pode chegar a casa de alguns amperes, né? Normalmente poderia ser arbitrar que isso aqui seria em torno de uns 3 amperes. Quando a gente olha para o transformador de força, a gente vê que o enrolamento do filamento é muito mais grosso do que o enrolamento, o fio é muito mais grosso do que o fio das tensões anódicas de alta tensão. Então, vamos pensar assim, essa bobina de campo, ela usa fio rígido, ela é enrolada com fio rígido, e é usual, é assim que ela é feita. E esse fio aqui, encapado de pano, ele é enrolado lá dentro nos terminais e ele é soldado. Esse rádio tem 90 anos, então vamos pensar que criou uma oxidação lá no ponto de solda e a gente não está tendo contato, então, entre esses fios e a bobina que está aqui dentro. O que eu vou fazer, então? Com muito cuidado, eu vou usar uma ferramenta de corte, que inclusive é uma ferramenta cirúrgica, e vou cortar essa proteção aqui, nesse sentido, para a gente abrir essa proteção e tentar chegar até nas emendas. Se a gente conseguir fazer isso, aí a gente vai substituir a solda das emendas e vamos retestar. A gente precisa achar aqui os 1.300 ohms do esquema do rádio. Se isso não funcionar, a gente vai ter que ir desmontando até chegar no defeito e fazer funcionar a bobina de campo. Vamos lá então? Bom, infelizmente a bobina está aberta.
Aqui eu estou enxergando os fios dela, ó. Acredito que no vídeo talvez não seja visível. É um fio extremamente fino, mas vamos ver se é visível aqui, ó. Ó, aqui está o fio, um lado e o outro lado. Uma possibilidade seria que esse fio aqui, de capa de pano, depois de 90 anos, estivesse quebrado, não é isso. Os dois fios estão bons. Eu revisei a solda, coloquei um pouco de fluxo pastoso ali, esquentei com a pistola de solda, que é mais potente, 150 watts, mas não é isso. E o que dá para notar aqui, pela situação da fita e do próprio aqui da fita adesiva que estava colocada aqui, e do próprio papel que faz a proteção das espiras do enrolamento, ele está muito ressecado. Então é provável que depois de tantos anos aquecendo, né, porque naturalmente a corrente elétrica passa por ela, ela vai aquecendo, então talvez por algum motivo ela tenha aberto. Eu vou tirar esse resto de proteção para a gente ainda no final desse vídeo visualizar melhor as espiras, e a gente vai ter que avançar aqui. Se não encontrarmos nada arrebentado, a gente vai ter que enrolar, desmanchar, contar o número de espiras e enrolar com o mesmo fio, só que um fio novo. Bom, aparentemente eu pensei que talvez eu tivesse encontrado o problema, porque quando eu levantei essa parte aqui extremamente ressecada da fita que segura aqui o fio e as ligações, eu encontrei aqui, estava arrebentado embaixo, estava arrebentada essa parte, mas não é isso, não é, a bobina realmente está aberta, e como isso aqui está tão ressecado, e eu tenho até a impressão de que o fio original aqui está enegrecido, então é provável que essa bobina passou por um superaquecimento. Isso aqui também, ó, note que isso aqui não está reto, é provável que essa bobina tenha aquecido muito ao longo do funcionamento do rádio, e ela realmente está aberta. É um fio bastante fino, então será um trabalho muito delicado de fazer a contagem dessas espiras e enrolar de novo até a gente chegar aí nos 1.300 ohms que a gente deseja. Bom, esse vídeo termina aqui, eu agradeço que você assistiu. No próximo vídeo eu vou mostrar já a bobina enrolada, o alto-falante montado e a remontagem do rádio. Muito obrigado que você assistiu, fique ligado, assista toda essa série de vídeos